Eu achei maravilhoso essa palavra, irmãos. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Olha só que coisa maravilhosa. Na tua luz veremos a luz. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, venha nos abençoar, abençoar a tua igreja, teu povo. Venha falar conosco de uma maneira toda especial. Venha ensinar o teu povo como andar na luz. Venha ensinar o teu povo como viver na luz. Abençoa, Senhor, cura toda a enfermidade. Se tiver alguém doente aqui nessa noite, vai sair curado, vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Quando eu quero falar com os irmãos que na luz de Deus você vai saber o que é luz. Olha só, o salmista diz: na tua luz veremos a luz. Mas peraí, como é que na luz eu vou ver a luz? Daí para a gente filosofar aqui muito tempo, né, André, desse versículo. Ó, na tua luz eu vou ver a luz. Mas como é que na luz eu vejo a luz? Monedir, fica ali perto do interruptor para mim. Vai lá, ali. O interruptor ali, perto de você. Apaga a lâmpada. Agora liga. Tem um texto judaico que fala que a luz é especialmente apreciada após a escuridão. Quem fica muito na escuridão quando vê a luz, fica maravilhado. Porque quando você ficou, se você ficar uma noite ou duas, um tempo muito grande sem luz, quando você vê a luz, é algo fora do comum, maravilhoso. Então, irmãos, quem só vai valorizar a luz quem um dia esteve nas trevas, e nós estávamos nas trevas, irmãos. Nós estávamos no pecado. O dia que a gente aceita a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, é o melhor dia da nossa vida, porque nós recebemos a luz. Essa luz que o salmista diz: na tua luz veremos a luz. Eu vou entender o que é luz, que não é. É como se você fosse cego e passasse a enxergar. Eu gosto daquela parábola do milagre do cego, quando Jesus pega ele, cospe na terra e faz lodo e aplica na saliva nos olhos, toca nos olhos do cego, e ele pergunta: vês alguma coisa? Ele fala: vejo os homens como árvore. Jesus toca de novo e fala assim: e agora? Agora eu vejo claramente. Você precisa do segundo toque. Lá no latim, irmãos, a palavra luz, ela vem do latim. Vem lúcio, né? Lúcio, ou seja, luzir, brilhar, resplandecer. O que é luz? Brilhar, resplandecer. E é interessante que tem dois tipos de luz. Estou falando agora física. Tem dois tipos de luz. Está pesquisando lá, tem dois tipos de luz. Dentre as características da luz que eu vou te falar aqui hoje, que é na lei da física, eu vou estar explicando lá no espiritual também. Existem dois tipos de luz. Qual? Primária e secundária. Dois tipos de luz. Quais são as luzes primárias? São aqueles corpos que são capazes de produzir luz por si só. São chamados de corpos luminosos. Por exemplo, o fósforo aceso produz luz, né? Se acender uma vela, produz luz. A lâmpada acesa, ela produz luz por si só. Claro que a gente sabe, se eu for estudar um pouquinho mais a fundo, tem a energia aqui, tem a luz porque tem energia, mas ela está produzindo a luz. Se não tivesse a lâmpada, não produzia a luz, ela não iluminava. Podia ter energia, mas não iluminava. Thomas Edison inventou da lâmpada elétrica, ficou muito, alguns dizem que ele ficou em torno de 1.000 a 2.000 vezes, que ele tentou e não conseguiu concluir a lâmpada incandescente, que foi a primeira a ser construída. Então, o que é a luz primária? Aquele que produz luz por si só. E a secundária? Daqui a pouco eu falo da primária. São aqueles capazes de refletir a luz que incide sobre ele.
uma parede iluminada, a água reflete o brilho do sol, né? Nós podemos refletir também a luz. Isso são luzes chamadas secundárias. Glória a Deus. Agora tem um porém, irmãos. Como servo de Deus, nós não temos luz própria. Agora, espiritualmente falando, a nossa luz primária, ela vem de Deus. A nossa fonte de luz vem do Senhor. O Salmo 27, versículo 1, fala da luz. Vai falar que se eu tenho a luz, eu não preciso temer. Então a luz de Deus está sobre a minha vida. Então o Senhor é a luz da minha vida. Jesus Cristo diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então Ele é a fonte. Amém? Como servo de Deus, nós não temos luz própria. O que eu faço? Você está aí do lado, não? Você reflete a luz de Deus na sua vida. À medida que eu vou sendo cheio da graça, eu vou refletindo a luz de Deus. Lembra que Cristo disse lá em Marcos 16, quando Ele disse assim: olha, estes sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome falarão novas línguas. E ali Jesus vai dando os sinais que vai acontecer quando você crer nele. Ele é a fonte. A fonte, quando você vem aqui na igreja receber a oração, quando você vem na casa de Deus, quando você chega no altar, você recebe a oração e você é curado, não foi o pastor que te curou, não foi o Joaquim o José que te curou. Ele tem a luz secundária, ele não transmite a luz, ele não é a fonte da luz, a fonte é Deus, ele transmite. Nós oramos e quem cura é o Senhor. Nós oramos e quem abençoa é o Senhor. Da mesma forma, quando você ora, você busca, o Senhor é quem vai te abençoar. A bênção não vem de você, vem daquele que você pediu. Lembra que Pedro falou para o coxo, na porta formosa: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu tenho luz, eu vou dar luz para você. Eu tenho aquele que cura, ele vai te curar. Eu tenho aquele que pode, ele vai fazer. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Então, Pedro não era a fonte, ele transmitia. Você tem que transmitir também, irmãos. Você precisa aprender que você é importante. Você tem que transmitir a luz de Deus na sua vida. Jesus Cristo foi bem claro: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas. O dia que você vê um servo de Deus dizendo que é servo dele andar nas trevas, ele não é servo de Deus. Entre as características da luz, nós podemos ressaltar algumas das mais importantes. De acordo com a física, algumas características da luz. Primeira coisa é a intensidade. A intensidade da luz mede a quantidade de energia que ela irradia. Você pode chamar de potência. Você compra uma lâmpada lá, olha, essa aqui agora, porque modernizou demais. Antigamente você comprava uma lâmpada de 100 watts, né? Agora você compra uma lâmpada de 9 watts, equivale a 60. Uma de 11 equivale a 100, se não me engano, acho que é de 11 ou 12 equivale a 100, não é? Ela irradia 100 watts. Ela tem uma intensidade de 100 watts que ela vai iluminar em volta. Amém? A cada segundo ela vai produzir aquela intensidade a cada segundo. Eu digo que como cristão, irmão, servo de Deus, a intensidade da luz de Deus na nossa vida vai determinar a irradiação dela a cada segundo em volta de nós. Como é bom você chegar perto de alguém que ele irradia a luz de Deus. Aquela pessoa alegre, contente. Ele tem problema? Tem, mas ele não fala do problema. Ele não vai contar o problema. Quando ele conta, ele vai testemunhar para você de algo que aconteceu de ruim, que Deus transformou em bênção. Não, porque Deus é tão bom que Ele pega os nossos erros, as nossas falhas e converte em coisa boa.
que está escrito em Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pega seus erros, suas falhas, aquilo que você fez de errado, e muitas vezes transforma em algo bom. Então, para aquela pessoa que irradia luz, aquele que tem luz na sua vida, que ele tem a intensidade da luz de Deus na sua vida, ele está sempre irradiando coisa boa. Pare de irradiar coisa ruim. Você já chegou perto de alguém? Quando você saiu, você falou: eu nunca mais quero chegar perto desse caboclo. Você pode até não ter falado, mas você pensou. Já chegou perto de alguém que você chegou lá animado, saiu desanimado? Levanta a mão. Por quê? Ele irradiou tanta coisa ruim, você falou: realmente, não vai dar certo. Às vezes você está com fé que a coisa vai dar certo e vai funcionar. A pessoa falou tanta coisa ruim que você falou: realmente não vai. Nós temos que parar de irradiar coisa ruim. Parar de irradiar coisa ruim. A Bíblia diz: olha, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Quem me segue não anda em trevas. Pelo contrário, vai ter a luz da vida. Você tem luz. Fala para o seu irmão que está aí do lado: você tem luz. Você brilha, você tem luz, você... Olha, João 5, versículo... Mateus, se não me engano, versículo 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode pegar uma cidade edificada e... O que é uma cidade edificada? Não dá para esconder ela. Não se acende uma luz e põe debaixo da candeia, debaixo do alqueire. Não se põe no velador e ilumina toda a casa. Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Irmãos, a luz do mundo é você, a luz do mundo não é outro. Pegue, põe Mateus 5, verso 14. Nós somos, você é a luz do mundo. Lá no seu trabalho, você tem que irradiar a luz de Cristo. Você tem que irradiar a luz do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só, se nós somos a luz do mundo, e Cristo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso quer dizer que você está postado no monte. Não dá para te esconder, não, irmãos. Você é luz, você brilha. A coisa que eu mais achava bom quando eu ia para a casa da minha irmã, Fia, na verdade o nome dela era Maria Badia, mas popularmente chamava ela de Fia, que já faleceu, que quando eu ia para a roça naquela época, quando eu vim na fazenda, não tinha energia na casa dela. E eu achava maravilhoso aquilo ali. Você gostava? Bem mais do que agora. Por quê? Nós chegava à noite, então, tinha aquele fenômeno sobrenatural que a gente via. O que a gente via? Piscando à noite. Pirilampo ou vagalume, né? Aqui em Goiás chama de vagalume, em outro lugar é pirilampo. Então, a gente via aquele monte de vagalume piscando. Irmãos, aquilo ali nos lembra que o cristão ele tem que estar sempre brilhando. Você tem que estar sempre irradiando, chamando a atenção. Você é a luz do mundo, você não pode se esconder. Olha, uma mosca ou outro tipo de inseto dá para esconder à noite, não dá? Mas o vagalume não dá conta. O brilho dele entrega ele. Onde ele está, ele chama atenção. Onde você está, você chama atenção. Quem tem Jesus tem luz. E na luz do Senhor você sabe quem está na luz ou não. Não adianta, ninguém vai te enganar. Lá em João 14 o Senhor fala: olha, quando aquele Espírito vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele vai te ensinar, ele vai te orientar. Você vai ser guiado. Porque você tem luz. Ninguém vai te enganar mais. Outra coisa muito importante na luz é a chamada frequência. A frequência da luz mede a quantidade de oscilação que ela sofre a cada segundo. Se tiver alguém que estudou aí muita física ou energia, você vai saber que a frequência da luz ela mede a quantidade de oscilação que ela vai ter. O crente tem que ser frequência. O que é frequência? Se você pegar no dicionário, o que é frequência? Segundo a ciência, é o número de vibrações por unidade de tempo em um fenômeno
periódico. Mas também o sinônimo de frequência é o que? Constância. O crente tem que ser constante. Se quer ter a luz de Deus, seja constante. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem servo de Deus que ele não consegue sentir a vibração de Deus na sua vida. Porque segundo a física, a luz a frequência é o número de vibrações por unidade de tempo. Número de vibrações a cada segundo que é emitida, que a energia vem sobre você. Tem crente que não está recebendo vibração de Deus por isso. Ele recebe vibração do mundo. Para receber a vibração de Deus, você tem que estar com a Bíblia na mão. Você tem que ler ela todo dia. Você tem que orar todo dia. Você tem que falar com o Senhor todo dia. Tem gente que ele já levanta, a primeira coisa que ele faz, ele pega o celular e vai postar aquilo que ele quer fazer hoje. Ele chegou no local, ele tira uma foto. Ele chega no lugar, tira outra. Ele marca em tudo, não é? Mas será que ele está esquecendo que o Senhor, lá no Salmo 24, versículo 1, o Senhor é a terra, o mundo, tudo que nele é. Deus, ele é dono de tudo. Salmo 51 também fala isso. E Jeremias 23, 24 fala do Senhor, eu sozinho encho os céus da terra. O Senhor é onipresente, onipotente, Ele conhece tudo, sabe tudo. Eu preciso ter a frequência dEle. Eu tenho que estar constante com Ele. Senão eu não vou ter luz. Você precisa sentir a vibração de Deus na sua vida. E não a vibração do mundo. Nós estamos sentindo a vibração do mundo. Tem gente que não consegue mais sentir a vibração de Deus na sua vida. Eu não sinto alegria mais de ir para a igreja. Um dia alguém falou para mim, o pessoal está vindo para a igreja hoje, não tem aquele entusiasmo mais. Quando você vai no casamento, numa festa, você não faz algo diferente, você não se produz melhor, não se arruma, não vai na manicure. Mas quando eu casei, foi até na manicure, que era importante. Depois vou contar as vezes. Deixa eu vai na manicure, não, Deus? Então, as mulheres se arrumam, se produzem. Por que para vir para a igreja não tem o mesmo esmero? Claro que todo dia não dá, pastor, é caro. Mas você pode dar o seu melhor, como diz Mário Cortella, dê o seu melhor na condição que você tem. Você pode fazer o melhor na condição que você tem. Você não precisa vir com uma roupa nova todo dia, mas você pode trazer ela bem limpa e bem passada. Não é? Isso é cuidado, isso é zelo. Eu vou me apresentar diante de Deus. Então, outra coisa, irmãos, muito importante, que eu gosto muito, é a chamada polarização. É a polarização. A lâmpada, a luz, a energia precisa da polarização. A polarização é determinada pelo ângulo de vibração do campo elétrico que forma a luz. O que é polarização? Ação de polarizar. De atribuir potência eletrônica a dois elementos distintos, que resulta dessa atribuição. O que é a polarização? Na última eleição houve uma polarização entre dois candidatos, né? Estava dividido em dois candidatos, aquilo ali é a polarização, dois grupos, né? Então o que é a concentração da atenção, das atividades, das influências no mesmo tema? Polarização da opinião. O crente tem que polarizar, cada cristão tem que polarizar tudo ao seu lado, ele tem que convergir para Cristo. Ele deve influenciar as pessoas ao seu lado a servirem a Deus, ou pelo menos mudar a sua vida, o seu comportamento, porque você vai estar polarizando, você vai estar concentrando a atenção das pessoas na sua fé, na sua característica que vem de Deus. Olha só, você vai estar chamando a atenção das pessoas para as características que você tem que são de Deus. Não é que você herdou do pai e da mãe, mas que você herdou através da sua fé.
Isso é algo difícil. Isso é algo quase que filosófico. Você vai pegar as suas características e vai mostrar para as pessoas, através das suas características, das suas qualidades, que você recebeu de Cristo, que vale a pena seguir a Deus. Você vai influenciar as pessoas a seguir a sua fé. Você vai polarizar as opiniões. O servo de Deus tem sempre uma opinião. Mesmo porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo, irmão. A Bíblia tem resposta para dinheiro? Claro que tem. Fala mais de dinheiro que em fé, para dizer a verdade. Só vou citar um exemplo. Não vou citar nem provérbio, só um só. Isaías 55. Por que gastar seu dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. A Bíblia tem resposta para todas as coisas, para o seu casamento, para a sua vida, tudo. Então o cristão tem que aprender a influenciar as pessoas em volta. Eu não posso deixar que o mundo me influencie. Olha só, irmãos, pega o exemplo de José quando foi para o Egito. José foi vendido como escravo. Irmãos, ele chegou ali, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha mesmo, porque na época era pergaminho, não tinha nem um pergaminho. Ele ali chegou lá sem, ele foi vendido. Para ele ser vendido, o que os irmãos dele fizeram? Pegaram a sua túnica, que era a roupa de cima, e rasgou, e sujou ela de sangue. Falou que era dele, que tinha estraçalhado os animais, tinha comido ele. Então José chegou lá de jeito, só com a roupa de baixo, sem nada. José não tinha nada, mas ele tinha os ensinamentos que o pai e a mãe ensinou de como servir a Deus. Pai e mãe, é obrigação sua ensinar seu filho a servir a Deus. Não é da igreja, não é da escola, é sua, é seu dever. Ensinar seus filhos a orar e falar com Deus. Então José chegou ali sem nada, mas ele chegou com a sua fé, e ele manteve a sua fé intacta, viva. Acredito que ele continuou orando, continuou meditando naquilo que os seus pais ensinaram. E foi crescendo, crescendo. E quando você tem comunhão com Deus, aonde você vai, a bênção vai. Aonde você vai ser abençoado. Então, irmãos, a Bíblia diz que José, ele só foi crescendo na casa de Potifar até chegar a governador do Egito. Acima dele só tinha o faraó, que era o rei, mais ninguém. E o faraó, quando deu a ele o cargo de governador, falou assim: olha, eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém vai arredar o pé do Egito. Se você tem mais autoridade que eu. Deus te deu sabedoria para administrar essa situação que vai vir. Então, José não foi governado pelo Egito, ele governou o Egito. Ele não foi influenciado pelo Egito, ele influenciou o Egito. Daniel não foi influenciado pela Babilônia, ele influenciou a Babilônia. Ele continuou fiel a Deus. Lá ele cresceu, lá ele viveu toda a sua vida, e lá ele foi abençoado. Então você pode falar, o mundo está cada vez mais terrível, irmãos, e está mesmo. Está tão difícil. Estão liberando tudo. Até o líder máximo da Igreja Católica, que é o Papa, liberou até a bênção para casar de mesmo sexo, coisa que alguns padres não estão muito contentes. A coisa está piorando. Cada vez mais estão abrindo a porta para receber o pecado. Irmãos, eu posso te aceitar, e eu até te aceito de qualquer forma. Eu te recebo com o maior prazer, mas tem um porém: para entrar lá no céu a porta é estreita, apertado o caminho. Então preciso saber, irmãos, polarizar quem está do meu lado. Olha, veja bem, fonte de luz, qualquer corpo, o que é fonte de luz? Qualquer corpo capaz de emanar luz pode ser considerada uma fonte de luz. Existe fonte de luz primária e secundária. Eu já disse, nós não temos luz. Nós não temos luz, a nossa luz vem de Cristo. Você não tem luz própria, a sua luz vem de Deus. Por que Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus? Então, tudo que eu tenho, Deus me deu. Se Ele permitiu acontecer isso, louvado seja Deus. Minha esposa falou de muito ouvindo.
passou por uma luta tremenda, mas ele está aqui na igreja, com a sua família. Isso é um exemplo maravilhoso. Não vai dar para consertar algumas coisas, então eu vou aprender a viver assim, vou ser feliz assim, né, muito amigo? E vou dar graça, porque Deus está me sustentando e sustentando a minha família. Isso é o ser humano aprender que a nossa vida está na mão de Deus. Para de reclamar. João 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos revelará o que há de vir. O Espírito vai nos guiar, que é o Espírito Santo. Quando você aceita o Senhor, você recebe o Espírito que te guia, que te ilumina. O que está lá no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz que vai brilhar na sua vida é a palavra de Deus. Nossa luz é secundária, irmãos. Não é primária. A nossa luz não é nossa. As bênçãos não são nossas. O Senhor nos deu. O Senhor nos abençoou com muitas coisas, mas agora eu preciso aprender a abençoar aqueles que estão do meu lado. Eu devo transmitir essa luz que Deus deu para mim, para você, para outros. Transmita a palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele curou um homem que tinha uma legião de demônios. Alguns dizem que era mais de 2.000 demônios, porque o endemoniado gadareno, os demônios que saíram daquele corpo, falou: olha, Senhor, não manda nós para o abismo. Sabe por que Cristo falou aquilo? Segundo a Bíblia, quase não fala, quase não mostra. Mas nesse momento ele falou, porque os demônios não pediram para não ser mandados para o abismo. Se mandasse para o abismo de lá, eles nunca mais sairia, a não ser no juízo final, quando fosse tudo o julgamento final e lançasse todo no lago de fogo. Então mandou ir para a manada de porcos. Tinha em torno de 2.000 porcos. Como todos se lançaram no precipício, muitos dizem que tinha mais de 2.000 demônios naquele homem. Claro que é teoria, né? Mas a Bíblia diz que aquele homem, depois de curado, ele insistiu para que o Senhor seguir a Cristo. O que Cristo falou para ele? Quem lembra? Vai, conta aos seus que Deus fez por você. E ele saiu alegre anunciando o Evangelho. Você tem que anunciar o que Cristo fez na sua vida. Olha só, mas a mulher samaritana do poço Jacó, primeiro Evangelho de João capítulo 4, ela recebeu a luz de Cristo. Cristo foi falar com ela, e quando Cristo foi falando com ela, ela foi sentindo a luz de Deus na sua vida. Chegou o momento que ela foi chamar os vizinhos: vem conhecer um homem que está conversando comigo, que falou toda a minha vida, eu acho que ele é o Cristo. E toda aquela vizinhança veio. E lá na frente, alguns versículos mais na frente, os homens falam: olha, agora nós cremos, não é porque você falou, porque nós estamos vendo e ouvindo que esse é de fato o Messias, o Salvador de Israel. Então aqui, aquela mulher recebeu a luz e transmitiu a luz. Tem gente que recebe a palavra de Deus, ele nunca fala de Deus para ninguém. Ele nunca transmite algo para ninguém. O Senhor te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para abençoar o outro. Sabe quando é que a vida de Jó foi transformada, irmãos? Jó capítulo 42. Mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. É quando você abençoa o outro que Deus te abençoa. Isso é quando você para de preocupar com o seu problema e passa a interceder pelo outro. Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. O crente de hoje está parecendo a Chiquinha lá no Chaves. Quando o professor for tirar a fase, fala: eu vou te dar um problema. Fala assim: mas eu já tenho tanto problema, ainda mais. Lembra? Tem crente que não está querendo ajudar o outro. Mas se você não pode resolver, você pode orar e falar com aquele que resolve. Você pode falar com o Senhor. Olha, Daniel recebeu uma situação impossível. Pediram a Daniel nos primeiros capítulos do livro de Daniel
uma situação impossível. O rei teve um sonho, ficou perturbado, chamou os sábios da Babilônia, que estavam a seu serviço para lhe aconselhar. Eu tive um sonho, me perturbou. Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei na minha cama quando eu estava dormindo e me dê a interpretação. Os sábios falaram: Senhor, olha o rei, isso que o rei pede é impossível aos homens. Será que eu tenho condições de saber o que o irmão Telvino sonhou? O que o outro sonhou? Se eu pudesse saber, isso não é uma bênção, é uma maldição. A pessoa saber o que todo mundo sonhou. Daniel, o que ele fez? Sabendo que era impossível, foi falar com Arioque, chefe da guarda, e já saiu para matar todo mundo, reuniu os sábios, e falou assim: olha, a ordem do rei é para matar todo mundo e você está no meio. Daniel não sabia. O que ele falou? Me dá um tempinho, que eu vou orar e falar com meu Deus. Se meu Deus não resolver, pode cumprir a sentença do rei. Arioque foi falar com o rei, igual Daniel pediu um tempo. Acredito que ele foi lá falar com o rei. Arioque era chefe da guarda, tinha que obedecer o rei. Foi determinado o tempo, não sabemos quantos dias, quanto tempo que Daniel ficou. Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para orar. Que Ananias, Misael e Azarias. Irmão, você tem que ter amigo para orar com você. Você tem que ter amigo para te ajudar a orar. Olha, irmão, só ore comigo. A coisa está feia. Se nós não orar, e Deus não nos responder, nós vamos morrer. Daniel foi buscar a luz naquele que é o dono da luz. Daniel foi buscar a resposta naquele que pode. Pare de buscar a resposta onde não tem. E diz a Bíblia que Daniel louvou ao Deus do céu, quando Deus o revelou aquele sonho. Ele falou: tu és rei, tu estabeleces reis e abate reis. Tu revela o profundo e o escondido, e somente contigo mora a luz. Daniel, então, ele soube e foi lá e contou para o rei o que o rei sonhou. Ah, irmão, como eu queria estar lá quando Daniel contou para o rei. Eu queria ver a cara do rei, Miguel, quando Daniel começou a contar o que ele sonhou. O homem deve ter começado a suar, deve ter começado a regalar o olho, e falou como esse homem descobriu tudo que ele falou minuciosamente. A imagem que ele viu, a cabeça, o corpo, cada uma das partes daquele corpo ele viu, e contou a interpretação. Sabe por quê? Porque Daniel foi orar e buscar o Senhor. Quer que Deus te abençoe? Ore, busca o Senhor. Ah, pastor, eu não dou conta de orar. Não tem importância, fala com Deus: Senhor, me abençoa, abre a porta, me ajuda, me dá sabedoria. Deus vai fazer um milagre. Como está a luz de Deus em sua vida, irmãos? A forte está vibrando ou está cortando? Lá em casa, esses dias, irmãos, estão vindo, estava um problema. A cada 10 minutos desligava tudo. E lá no bairro queimou eletrodoméstico para tudo quanto é lado, né, Jéssica? Muita gente reclamando que queimou, né? Porque toda hora apagava. Eu fui obrigado a ir lá comprar um aparelhinho, aquele chama de Iclamp, é Iclamp que chama, né? Hã? Comprei ele para colocar na tomada, que se porventura cair não queima. Mas tem muita gente lá que queimou tudo, queimou aparelho eletrodoméstico, televisão, geladeira, sabe por quê? Porque a luz estava caindo. E quando voltava com muita força. Então, irmãos, como é que está a luz de Deus na sua vida? Ou você está com a conta atrasada e o Senhor cortou. Você ficar muito tempo sem pagar a Equatorial lá, corta, não corta? O Senhor não corta, irmãos. Mas Ele para de falar com você como você estava acostumado. Porque quando nós deixamos de falar com Deus, Ele deixa de falar conosco. Passe a falar com o Senhor, volta a orar, volta a falar com Deus. Como está a sua influência nesse mundo, irmãos, que te serve? Nós temos que tomar cuidado com as influências que a gente está tendo nesse mundo.
Tem uma frase que eu gosto muito, eu não conheço o autor dela, ela falou assim: olha, todo mundo é exemplo para alguém, quer seja bom ou ruim. Todo mundo é exemplo para alguém, quer seja bom ou ruim. Ou você está se influenciando as pessoas, ou as pessoas estão te influenciando. Lembra quando a gente era pequeno, quando a gente era jovem? Naquela época que a gente era criança, geralmente quando o pai fumava, o que acontecia com os filhos? Todo mundo fumava, a maioria. Era influência do pai e da mãe. Então tem uma influência boa. O pastoral é amigo dos seus filhos dentro também. O pastor já ensinou isso aqui no altar. Seus filhos têm que te ver orando. Seus filhos têm que te ver lendo a Bíblia. Gostei quando ele falou isso aqui. Então, irmãos, quem tem a luz de Deus sabe o que é luz. E nunca vai ser enganado por ninguém. A Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus? Quem faz a vontade de meu Pai que está no céu, isso sim. Então precisa entender que nós só vamos ser abençoados se nós tivermos comunhão plena com o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.